bem-vindo a mais um bate-papo aqui na Rede Super e é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a você e pedimos mais uma vez a permissão para estar na sua casa ensinando e aprendendo junto com você. E lembrando, eu queria até convidar você mesmo a participar do nosso programa. Se você quiser mandar um e-mail, sugestão de um tema, mande para batepapo@redesuper.com.br. Nós somos abertos a qualquer sugestão, a crítica ou elogios. Sinta-se à vontade para nos ensinar, edificar e levar junto com a gente aí, quem sabe, um tema interessante que você tem na sua proposta ou da sua igreja. E eu quero dar as boas-vindas hoje aqui aos nossos convidados, ao Lúcio, à Vanessa, ao Fernando. E vocês que sempre assistem o bate-papo e acompanham conosco, hoje nós temos aqui uma representação feminina. Finalmente, né? Finalmente. Graças a Deus. Acreditamos que o bate-papo vai se prolongar mais, né? Porque as mulheres têm o dom de falar mais um pouco, né, Vanessa? Depende. Depende? Depende Depende do mulher. momento, né? Exatamente. Pois é, eu mais não quando posso... o Mas o lado educação, feminino é né? interessante. Elas conseguem observar coisas que a gente não observa. Exatamente. E às vezes são mais diretas, né? O mais A gente importante enrola e são enrola. detalhes, e a gente não olha muito detalhes. É verdade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco, sobre alguns detalhes na vida dos nossos filhos, na nossa vida em casa, família. Nosso tema hoje é sobre educação. Você se preocupa com a educação dos seus filhos? De repente você não tem filho, mas você tem sobrinho, tem amigos que têm filhos em idade escolar ou até na faculdade. Como é a sua preocupação? Quais os critérios que você leva em conta para você escolher uma escola onde seus filhos vão ter a formação da vida deles? Isso é muito importante. E a Vanessa é pedagoga, o Fernando já foi e é alguém diretamente ligado à educação, mudou a história do Colégio Cristão em uma gestão. O Lúcio, professor, né? Eu também sou ligado, gosto de dar aula, gosto de ensinar. Então a gente percebe que a educação, ela tem um papel fundamental na formação do ser humano, né, Lúcio? Claro. Você que foi professor, quanto tempo? 20 anos. 20 anos. 20 anos como professor. Você selecionou para todas as idades? Desde sexta série, né, atualmente, até o terceiro ano. Do ensino E médio? também no seminário. Então eu peguei uma gama enorme aí de jovens e nós contribuímos com eles, né? Procuramos ajudá-los. É interessante que são jovens que, enquanto estão ali, às vezes afrontam, confrontam, brigam com a gente, mas depois que formam, voltam para É uma agradecer. amizade, né? Porque é para a vida toda. O professor, ele é uma amizade para a vida do aluno, nunca esquece do professor. Ele encontra, ele vem na maior alegria. E o pior é que muitas vezes você encontra, porque ele está em formação, e ele mudou muito. Você chega e fala assim, quem é esse, meu Deus do céu? Puxa pela memória, como é que eu vou fazer? Porque cada ano passa pelas suas mãos 200, 300 jovens diferentes. Então, mas é maravilhoso você ver assim, depois de algum tempo, você passa sem ver aí 2, 3, 4, 5 anos um jovem, quando você encontra com ele, ele está formado. Eu tive até uma experiência assim há pouco tempo, que eu fiquei assim, eu me encontrei chegando na padaria, e veio saindo um jovem lá de dentro, muito bem vestido, de terno, assim, alinhado. Eu, opa, como é que vai, professor? Tudo bem? Eu falei, bom, sou professor, ex-aluno. Aí começamos a conversar, estávamos conversando, eu falei, e você já formou? Falou, já estou advogando já. Eu falei, oh, que bom. Aí nós estávamos conversando, veio aproximando um senhor. Chegou e falou assim, ô doutor, eu queria falar com o senhor. Eu pensei, doutor, não é comigo. Aí era com ele. Eu queria conversar com o senhor sobre aquele processo, não sei o que. Eu falei, então dá licença. Tempo passou, né, Lúcio? Eu falei, gente, eu pensar que nós não imaginamos, que nós colaboramos com isso, né? Que nós, quando você vê uma criança, igual eu via o aluno de sexto ano, por exemplo, que às vezes nem bate os pés, senta na cadeira e fica com os pezinhos no alto, porque não consegue encostar no chão, você não consegue imaginar o que ele pode vir a ser, né, no futuro. Dizem que não sei se Lutero, porque Lutero foi professor também, não sei se é ele, não, mas eu acho que era ele. Naquela época em que se usava até bater nos alunos, etc., antigamente, muito antigamente, ele já fazia o contrário, ele passava por um aluno dele na rua, ele tirava o chapéu. Aí alguém falou, por que você tira o chapéu? Eu falei, eu não sei o que ele vai ser no futuro. Ele pode vir a ser um presidente, ele pode ser um senador, ele pode ser um médico, um doutor. Ele conseguia vir lá à frente. Então a gente percebe que a educação tem um papel fundamental na formação do ser, na formação do indivíduo. E essa base que é dada a ele lá à frente, com certeza, vai levá-lo a fazer as escolhas certas. Vai. Não é? E aí a gente percebe na Bíblia, né, Fernando? Como a Bíblia
trata isso de uma forma tão séria, principalmente quando Moisés tira o povo, caminha pelo deserto, e ali o Senhor sempre falando, olha, não esqueçam, não deixem de educar os seus filhos. E ensinem os seus filhos quando sentar, ao andar, ao levantar, em todo o tempo, ensine as crianças, porque assim elas não vão esquecer do que o Senhor fez na vida de vocês e automaticamente eles vão levar isso na vida deles. Então a gente percebe que educação, quando você vai escolher uma escola, como seria essa escola? Existem alguns critérios e qual é esse papel da educação e se tem a diferença da educação cristã para secular. Será que a gente pode falar isso? Olha, a minha tarefa na realidade é o seguinte, eu posso falar mais como pai, na minha gestão como administrador, a gente trabalha muito em criar uma facilidade, ou ser um facilitador para que o corpo docente da escola possa realmente produzir resultado. Essa é uma realidade que aconteceu no Colégio Cristão há alguns anos e fomos felizes. Mas eu vou comentar com você como pai. É interessante, a própria Bíblia diz que a gente deve educar a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 2. Educar essa criança no caminho, você pode educar ela dentro de casa, você pode educar andando, você pode educar passeando, mas o importante é no caminho. Porque ela vai andar por esse caminho e vai haver momentos em que ela vai estar sozinha. Eu acho muito interessante que eu falo isso muito com meus filhos, às vezes eles têm algum medo, algum receio e falam, filho, se expor ao medo, isso é natural, todo mundo tem. Pai, você não tem medo? Sempre tive, filho. O importante é como é que eu confronto o medo. O medo existe, sempre vai existir para todo mundo. Não existe ninguém que não tenha medo. O fato é como que você vai lidar com o medo ou a dificuldade quando vem essa dificuldade, essa situação. E hoje eu vejo o seguinte, os pais normalmente procuram uma escola, em primeiro lugar, ambiente. Vejo que o ambiente, quando ele chega, se o ambiente é pesado, se o ambiente não é pesado, se ele é alegre, se ele é leve. A gente vê as pessoas que estão ali em volta da escola, o local onde a escola está, eles olham tudo. E a mãe está sempre preocupada que hora que vai buscar a criança, que hora que vai trazer a criança e aonde ela vai passar, com quem que eles vão conviver, porque essa criança ela vai andar nesse caminho. E nesse caminho ela vai encontrar outras pessoas, os seus colegas, os seus amigos, os professores. Acaba sendo uma extensão da própria casa. Mas é a grande realidade. Um dos grandes problemas que a gente vê hoje nas escolas é que os pais hoje em dia não educam mais e jogam a responsabilidade para o colégio. E isso é péssimo, porque o pai deve ser o maior parceiro que a escola precisa ter. Então a própria escola, uma das coisas interessantes, é essa escola aberta até no relacionamento com os pais. Se a escola, até de certa forma, educa os pais também. Porque os pais muitas vezes procuram o pedagogo, os profissionais da escola, falar, olha, eu estou numa situação na minha casa com meu filho e não sei o que eu faço. Essa é a grande verdade. E o maior talento que tanto o pai como a criança, ou todos nós podemos ter o resto da vida, é termos o coração ensinável. A gente não sabe a resposta para todas as coisas. Então, um ambiente onde existe essa troca, essa permuta de relacionamento dos pais com a escola, os filhos e esse ambiente, isso que traz a maior paz, principalmente para as mães, que 90% da decisão passa pelas mães. É verdade. Essa é a grande realidade. É isso mesmo, né, Vanessa? Você que é supervisora, coordenadora, as mães têm um papel talvez mais presente na escola do que os pais? O público feminino, né, no caso as mães, nesse acompanhamento ele é maior, sim. Mas a gente vê também quando o pai está junto, faz muita diferença. Não necessariamente o pai precisa ir lá, ele precisa acompanhar junto com a mãe. Isso. E acrescentando aqui que o Fernando falou, a questão, eu gosto muito daquele texto de Amós 3:3. Andarão dois juntos, não houver entre eles acordo? Se a escola não é a mesma filosofia que a família acredita, os princípios, os valores, os mesmos objetivos, fica difícil. Porque você manda seu filho para a escola, ele vai absorver aquilo que está dentro ali, né? Que é ministrado, não tem jeito. A gente fala muito também da questão do currículo oculto, que é a vida do professor. O que o professor acredita, ele passa, sem palavras, muitas vezes, com atitudes. Então, acho que o primeiro ponto para um pai escolher a escola é ele identificar qual que é a filosofia dessa escola.
qual que é o ponto-chave, qual que é a missão, qual que é a visão dessa escola. Ali, se está de acordo com o que a minha família acredita, com o que eu quero para a formação do meu filho, aí eu estou no lugar certo. Aí a gente percebe assim, o Estado é laico, mas tem muitas escolas que, por mais que não tenham uma definição filosófica apresentada na sua missão, na sua visão, confessionais. Isso é transmitido através da educação, do plano curricular ou do planejamento oculto, pedagógico. Que é o professor, né? Aquilo que o professor acredita, ele transfere para o seu aluno. Então, se o professor ele tem uma filosofia de vida alternativa, ele pode não falar ali naquele momento, mas ele vai transmitir no seu jeito de vestir, numa brincadeira que ele faz com o aluno, implicitamente, né? Então, isso é importante a família observar. O que eu quero? Que pessoas que eu quero ministrando 4 horas, 5 horas por dia na vida do meu filho? Que filosofia que tem aí nessa escola? Lúcio, você teve a oportunidade de lecionar em escolas, vamos falar assim, confessionais e não confessionais? Seculares, vamos dizer seculares, né? Isso. Você sentiu uma diferença? E qual essa diferença, se ela existiu? Para o professor, não altera muito pelo desse conteúdo. aspecto, porque ele já está com seu caráter formado, etc. E ele, quando ele vai, ele já sabe que ele vai encontrar um ambiente diferente de uma escola confessional. Mas para um aluno eu considero muito importante, porque, como a Vanessa disse, a escola, o professor, ele é um espelho para o aluno. Ele é um espelho. Ele, sem falar, ele ensina. O professor, sem falar, ele ensina. Apenas, temos que ter essa preocupação mesmo, porque se o professor, até o temperamento do professor, ele passa para o aluno. Se ele for uma pessoa alegre, se ele for uma pessoa triste, que está com depressão, se ele for uma pessoa agressiva, não é? E muitas vezes, e para o cristão, é mais fácil ele controlar essas coisas. É mais fácil, não quer dizer que todos conseguem, não, mas o cristão é a pessoa que teme a Deus, que lê a Bíblia todos os dias, que ora, que chega na sala de aula e ora. Eu costumava fazer isso sempre, chegava, passava um versículo no quadro. E curioso que às vezes tinha uma aluna, por exemplo, que ela se dizia ateia e que não acreditava em Deus. E um dia que eu esquecia de passar um versículo, eu falava, professor, o senhor não passou o versículo hoje, sabe? Então é interessante a gente observar esses aspectos. Mas eu, por exemplo, tive minha filha que estudou, eu sempre que eu pude, eu coloquei meus filhos estudando em escolas confessional cristã. Mas quando a situação apertava muito, eu punha também no colégio público e ia para lá. E minha filha um dia chegou me contando, pai, não vou falar da escola, não quer dizer, não podemos generalizar também, sim, não. Sim. Claro, nós aqui nós estamos falando... Não é a escola, né? Em tese, as pessoas que há escolas escola. excelentes, como dentro do cristão pode haver também alguma coisa que não esteja muito de acordo. Mas ela falou, pai, o meu professor, quando ele abriu a pasta dele assim, tinha um revólver lá dentro. Eu falei, já imaginou que mensagem esse homem está passando? Isso para não falar em outros aspectos da sexualidade do professor, o modo de ver a vida, porque muitos podem ter uma liberdade sexual excessiva que você não tem dentro da sua casa. Mas eu gostava sempre de passar versículos no quadro, sempre, sempre, sempre. E eu cheguei a um ponto, passava, comentava assim rapidamente, porque nós não podemos tomar a aula com isso. É uma coisa, você passou um versículo, se alguém perguntou alguma coisa, você falou e começa logo a aula, mas fica aquilo ali, o aluno... Se alguém não apaga, entra outra turma, ou daí a pouco, o aluno está parece que não, mas ele está meditando sobre aquilo, ele viu o seu modo de pensar. Mas certa vez eu cheguei a pedi ao diretor, cheguei no final do ano, já tinha aplicado todas as provas, dado todos os resultados, ainda tinha uma ou duas aulas. Eu pedi permissão, falei, pastor, eu era pastor na época, eu posso pregar na sala de aula, dar uma mensagem evangelística dentro da sala de aula? Ele falou, pode, perfeitamente. Aí eu levei uma mensagem de salvação. Falei sobre o plano de salvação, sobre Adão e Eva, como entrou o pecado no mundo, etc, etc. E fiz apelo dentro da sala de aula, sabe? E vieram 3 alunos à frente. Você vê que o aluno ele é muito pressionado pelos colegas, grupo, né? etc., perante o grupo. Ele quebrou um paradigma, quebrou e tudo. Então, tudo isso marca o aluno, sabe?